Sejam todos bem-vindos aí para mais um Café com Envelopamento aqui no Sul. Tá frio, velho. Frio mesmo. Cheguei ontem de Santa Catarina, de Florianópolis, estava bem gostosa a temperatura lá. E aqui tá bem frio. Inclusive baixou bastante a temperatura de ontem à noite para hoje. Boa, André. Faz para mim essa pergunta aí já no balãozinho com interrogação aí pra galera, que eu vou falar sobre isso. Então, para quem tá chegando agora aí, para quem tá assistindo, esse é o Café com Envelopamento, um programa matinal que a gente faz aí das 8 da manhã até perto das 9 horas da manhã. E o que é o Café com Envelopamento? É um programa de perguntas e respostas, né? Como funciona? Vocês ficam livres para fazerem as perguntas e é muito fácil de participar. Aqui do lado de vocês, aqui embaixo, ó, tem o aviãozinho para vocês compartilharem a live, que é legal pra caramba para nós, nos ajuda, né? Ajuda a divulgar o nosso projeto, né? Que é levar informação para envelopadores e empreendedores no Brasil. Então pode clicar aqui nesse aviãozinho e do lado tem um balãozinho com uma interrogação. Esse balãozinho com interrogação é como a nossa caixinha de perguntas, né? Então vocês podem clicar ali, clica nesse balãozinho com interrogação e aí vocês podem formular uma pergunta e eu vou responder ela aqui. Então clica ali, eu vou fixar ela na tela e a gente vai desenrolar sobre esse assunto. Qual é o assunto? É limpeza e descontaminação, é quebra de memória, temperatura disso, temperatura daquilo. Fui fazer um retrovisor, tive tal problema, fui fazer um para-choque, tive tal problema. Olha, na minha empresa eu tô com tal dificuldade. Sabe? Tudo isso que envolve empreendedorismo, que envolve técnica de envelopamento, tudo que vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui nesse período da manhã para ajudar vocês. Então é bem simples e fácil de participar, é só clicar no balãozinho com interrogação aqui embaixo, clica no balãozinho com interrogação e faz a tua pergunta, eu vou fixar lá na tela e a gente vai desenrolar enquanto a gente toma um café e vai conversando, porque afinal de contas esse é o Café com Envelopamento. E eu já vou começar aqui com, vamos ver aqui, bom, antes de entrar aqui na resposta do André, eu vou ouvir aqui. O Grilo perguntou o seguinte, Bom dia, irmão, gostaria muito de uma dica de envelopamento de aerofólio. Bom, primeiro assim, se eu não sei qual é o teu problema, eu não consigo resolver o teu problema, tá, irmão? Mas o que eu posso te dizer é que eu tenho uma aula completa, gratuita, no YouTube. Aliás, eu tenho mais de uma aula sobre aerofólio. Eu tenho como fazer um aerofólio de creta, que vai pegar boa parte dos aerofólios que são menores, né, ali. E eu tenho também como fazer o aerofólio, se não me engano, de uma Fiat Pulse, ou se não me engano é de uma Fiat Pulse, tá? Os dois aerofólios são bem diferentes, né? Mas os princípios são muito parecidos e eu explico muito sobre a parte técnica e teórica. Então é gratuito, é só entrar lá no meu canal no YouTube, Caleb São Martins, que vocês vão ter acesso a essa aula completa. Vocês podem fazer inclusive junto comigo, desde o momento que inicia a aula até o final, passo a passo a gente consegue fazer juntos, tá? O meu conselho para vocês é assistam a aula completa, tá? Não fiquem pulando ou aumentando a velocidade. Tudo que eu falo, tudo que eu explico para vocês tem um sentido e auxilia para a execução final. Tá, então a gente está num momento que a galera quer fazer muitas coisas, mas não está querendo prestar atenção na parte teórica, né? A gente tem muita gente falando, tem muito barulho na internet, né? Isso é fato, isso na verdade sempre aconteceu, mas agora mais do que nunca, né? A gente está com muita gente fazendo barulho, muita gente falando muita coisa. E desenvolvendo teorias, né? Como eu sempre digo, teorias. E existem no mundo muitas teorias. Eu tenho muitas teorias, mas quando a gente comprova uma teoria, ela deixa de ser uma teoria, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a lei de Newton, antes dela se transformar na lei de Newton, ela era a teoria. Tinha uma teoria.
Então toda teoria, quando é comprovada, ela deixa de ser teoria e passa a ser uma lei ou uma metodologia, uma forma de trabalho. Ela é a única? Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Mas existem coisas que são matemáticas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de temperatura de quebra de memória do material, não tem como eu discutir ou como alguém discutir comigo. Existem números, existe química, existe um laboratório, existem as moléculas do PVC, e não tem discussão. Mas eu quebro a memória a 80 graus. Não, tu não quebra a memória. Eu quebro a memória a 130. Não, tu rompe o material. Não é quebrar a memória. E tudo isso aí é química, tá ali, né? Tá ali, não tem como discutir. É aquela história, querer discutir com alguém que 2 mais 2 é 4 é impossível, não tem como. A gente vai sempre saber que 2 mais 2 é 4. E no nosso trabalho existem coisas que são técnicas desenvolvidas, que tem de cada instrutor. Eu tenho a minha maneira de trabalhar, o Silvano tem outra maneira de trabalhar, o Dimas tem outra maneira de trabalhar, mas os princípios, eles são sempre respeitados, né? Os princípios são princípios. Técnica, didática é outra questão, né? Então o que eu te aconselho é, se tu quer beber dessa fonte aqui, se tu quer aprender comigo, não mistura nada, tá? E se tu não quiser aprender comigo, cara, tá tudo certo também, tá? Cara, eu gosto mais do Dimas, eu gosto mais do Edu, eu gosto mais do Thiago. Cara, show de bola, irmão, não tem nada de errado com isso, tá? Só não mistura as coisas. Vai em uma metodologia só, porque se tu misturar, tu não vai ter resultado, nem de um lado nem de outro. E aí tu não vai ter para quem cobrar, porque tu vai fazer uma misturança aí, né? Se tem uma receita e tu resolve misturar, pega lá na internet como fazer brownie. Aí tu pega 2 receitas e resolve fazer. Não vai rolar. Ou tu segue uma receita ou tu segue outra. E uma vai dar certo e a outra também vai dar certo. Mas se tu misturar as duas vai dar errado. Então se tu quer pegar a maneira como eu trabalho, os resultados que eu tenho, aí tu segue o que eu tô te dizendo para fazer, tá? Então clica lá no linkzinho no YouTube, a aula é gratuita, não precisa pagar para isso. Vocês vão ter acesso aí a pelo menos 2 maneiras, a 2 aerofólios diferentes de forma gratuita lá no meu canal no YouTube, tá? Pra galera que está chegando agora e quiser participar com perguntas, é só clicar aqui embaixo nesse balãozinho com interrogação. Vocês vão clicar aqui e fazer a pergunta de vocês. Eu vou fixar, desculpem, vou fixar lá na tela e a gente vai desenrolar, fechou? O André aqui da Películas e Plotagem perguntou aqui, como foi o evento Empreende Brasil? Cara, muito interessante a tua pergunta, André, porque eu, inclusive, eu só falei sobre o evento até agora nos stories, né? Desde quinta-feira, quando eu cheguei em Floripa, no final do dia. E cara, foram dias incríveis, tá? Foram dias incríveis, com talvez os maiores nomes do empreendedorismo do Brasil, né? O Empreende Brasil hoje é considerado o maior evento de empreendedorismo da América Latina. Tinha por volta de 6 mil pessoas no Hard Rock Live, né? Lugar de shows ali do Hard Rock em Floripa. E cara, passaram por lá alguns dos principais nomes do Brasil, né? Alguns nomes mais conhecidos na internet, como Pablo Marçal, Leandro Carnal, Danilo Gentili, né? Que tem aí hoje o maior programa de talk show de língua não inglesa do mundo e o terceiro maior programa de talk show do mundo, contando inclusive com os de língua inglesa. Teve também, para mim, um dos principais, Pablo Marçal, um cara que fala muito sobre princípios, sobre família, sobre reino, sobre investimento, mudança de mentalidade, coisas que a gente tem compartilhado com vocês aqui. O Wizard também, um cara dono da rede Wizard Yazid, era dono, né? Vendeu por apenas 2 bilhões de reais o grupo todo. Então assim, vários empreendedores e os caras compartilhando as suas experiências, né? E aí a gente começa a
a pensar um pouco sobre tudo, né? Obviamente eu sou um empreendedor, um apaixonado por empreendedorismo, tenho a minha empresa aqui, a minha loja há 14 anos. A gente tem empreendido também no mundo digital fazem 2 anos aí, mais ou menos, né? A gente abriu a primeira turma da nossa escola em junho do ano passado. Cara, a gente começa a ver que existem princípios, né? Princípios que são infalíveis, que é o que eu comento muito com vocês aqui sobre princípios. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre envelopamento, que é a minha paixão, que é o que eu ensino todos os dias, eu falo sobre o seguinte, eu falo que é impossível eu trocar de roupa, por exemplo, Caleb, eu trocar de roupa sem tomar banho, tá? Trabalhei o dia inteiro, o cara tá suado, não tá legal, não vou trocar de roupa aí para uma festa. Eu preciso me limpar, né? Eu preciso tomar um banho, o banho me ajuda inclusive a relaxar, me deixa limpinho, cheirosinho e tal, para poder botar uma roupa limpa e poder sair. Não é diferente, né, cara? Quando a gente fala de envelopamento, né? Eu preciso trocar a roupa do carro, mas eu preciso descontaminar o carro, preciso me dedicar na descontaminação, na limpeza. E isso é muito importante, né, cara? Isso é um passo muito importante e fundamental para que essa roupa esteja bem firme, né? Bem pegada, bem aplicada no carro. E aí tu começa a falar com os caras lá, analisar os caras, né? Alguns a gente teve o privilégio, inclusive, de falar. E aí tu começa a analisar assim que os caras têm princípios. Todos os caras que hoje são bem-sucedidos, que são milionários, que são bilionários no Brasil, eles têm princípios. E aí tu começa a ver quais são os princípios desses caras: Deus, família e trabalho. Não existe uma ordem diferente disso. Se tu não busca o alinhamento com Deus, e aí assim, eu não estou falando de religião aqui, me entenda, mas quando a gente busca Deus, em primeiro lugar, a gente está buscando se encontrar, né? É a primeira coisa, porque para eu me encontrar, eu preciso me encontrar com a minha origem, com o meu Criador, e isso traz um alinhamento individual, é a primeira coisa. Então, para eu poder cuidar de alguém, né? Vocês lembram, para quem já pegou avião aqui, o que diz ali? Em caso de despressurização, máscaras cairão do teto e tal. E sempre diz ali o quê? Que primeiro a gente tem que colocar a máscara em si para depois ajudar quem está do lado. Se eu estou com meu filho, se eu estou com alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em mim para que eu esteja em sã consciência o tempo inteiro e a partir dali eu consiga ajudar outras pessoas. Se eu resolver priorizar o meu filho, de repente um idoso, uma pessoa mais nova, de repente o que pode acontecer? Eu perco a consciência por não ter oxigênio e essa pessoa não tem a capacidade de me ajudar. Olha que coisa louca. E quantas vezes a gente tem feito isso? De querer ajudar o próximo, de querer ajudar o nosso cliente, de querer ajudar alguém da família e não se ajudar. Então, quando a gente tem esse alinhamento, né, desses 3 pilares aí, exatamente nessa ordem, a gente começa a buscar Deus e começa a se ajudar, a se alinhar, né? Então, isso envolve um cuidado, um alinhamento ali espiritual, mental, enfim, tudo isso organiza a casa para que tu consiga o quê? Cuidar da tua família, que é o ponto 2, né? Então, tu vai ali, cuida, tu tá alinhado com Deus, tu começa a ouvir, entender isso, e aí tu começa a cuidar da tua família, tu começa a estar mais próximo da tua família. E quando a tua família está bem cuidada, a tua família é a base de lançamento do teu trabalho, que é o mais louco, né? Esses dias eu vi um vídeo que estava se falando sobre os foguetes, né? E para um foguete ser lançado, não sei quantos de vocês já viram isso, mas para um foguete ser lançado ele precisa ter uma base específica. Eu não sei dizer para vocês quimicamente ou fisicamente como é que funciona essa parada, mas eu sei que assim, que se o chão for de areia, por exemplo, se o chão for de um aço específico, se for de asfalto, o foguete ele pode ter tudo para voar, ele pode estar perfeito, ele pode ter sido desenvolvido pelo Elon Musk, mas se a base aonde esse foguete está para ser lançado não for a base correta,
o foguete vai inclusive explodir. Ele não vai voar e ele vai explodir. Então quando a gente fala disso, a gente fala o que? De novo, da composição do foguete, a gente precisa estar o que? Alinhado com Deus, né? A questão da tua espiritualidade, tu tá organizado, conhecendo a si mesmo. Segundo ponto, a base para o foguete voar é a tua família. Se a tua família não está organizada, cara, se a tua casa não está organizada, não tem como o teu foguete voar, é impossível. Tu pode ter tudo para voar. Se a tua casa não estiver organizada, a parada não vai acontecer, tá? E aí, tendo essa base, aí o que acontece? Aí vai funcionar o teu trabalho. Ó que louco. E tudo isso eu tô falando para vocês assim, ó, de algo que eu e a Fran, né, a Fran tá na live aí inclusive, eu e a Fran a gente voltou de lá, nós fomos como empreendedores, como sócios, como casal, como amigos participar do evento. E a gente voltou, a gente veio no carro conversando, que os princípios de todas as pessoas, e eu volto a falar para vocês, quando eu tô falando de Deus, eu não tô falando de ser cristão, evangélico, de ser católico, de ser espírita, não, eu tô falando de realmente buscar Deus, se entender, né? E aí tu vê isso em todos os homens de sucesso do Brasil, homens e mulheres, todos falaram a mesma coisa: se encontrar com Deus, né? Uma busca, uma organização de si mesmo, do seu corpo, de saúde, de exercícios, enfim, de se cuidar, né? De cuidar da saúde, da aparência, enfim, todas essas coisas, não para os outros, mas para si, né? E com isso tu acaba tendo a energia suficiente e necessária para cuidar da tua família. Se a tua família está bem cuidada, bem estruturada, tu tem uma base sólida para o teu trabalho fluir. E aí entra um monte de história, né, galera? Se a gente começar a pensar aqui em várias histórias que a gente já ouviu, de repente a história até de vocês, de alguém mesmo que está me ouvindo: ah, mas a minha esposa não me apoia, ah, mas o meu marido não sei o que, ah, mas os meus filhos não fazem silêncio. Sempre tem uma história assim, né? Meus pais não, enfim. Cara, tudo passa por nós, né? Tudo flui pelo que tudo que acontece ao nosso redor ali, ele é radial, né? Uma parada, é um raio, né? Radial, que eu digo assim, é uma coisa, é um círculo que ele se torna, a gente se torna o nosso ambiente, o ambiente se torna nós, né? Se torna o que a gente é, o que a gente expõe. Então, se a gente tem um alinhamento com Deus e a nossa família tem uma estrutura sólida, cara, o resto tudo vai fluir, o nosso trabalho vai fluir. E percebam, né? Eu não sei nem porquê, mas enfim, acho que eu precisava compartilhar com vocês isso. De repente, muitos de vocês, ou alguém, ou uma só pessoa precisava ouvir isso, né? E eu tô falando então para ti. Porque, cara, a gente precisa cuidar da nossa casa, precisa cuidar da nossa família, para que a nossa base esteja estruturada, né? A nossa cabeça vai estar alinhada para o trabalho fluir. Porque num ambiente de paz, cara, tudo flui, né? Imagina um ambiente pesado de trabalho, é ruim, né? Agora quando tu tá em paz, cara, não interessa, eu tenho tal conta para pagar, ainda não tenho, não vislumbro esse dinheiro, mas tu tá em paz. Tu tá em paz, tu tá alinhado. Isso é o que eu pude ver em todos os grandes empreendedores que eu pude ouvir e entregar os meus ouvidos, né, para ouvir nesse final de semana. Todos eles cometeram erros, todos eles tropeçaram, todos eles já quebraram ou foram desacreditados, já se endividaram. Todos têm uma história, né? Diferente do que a gente ouve, que foguete não tem ré, né? Eu até coloquei semana passada nos meus stories sobre isso. Um dado muito interessante: 95% das startups do mundo tem proprietários ali, starters, né? As pessoas que desenvolveram esse projeto com mais de 45 anos. O que mostra que eles já tiveram outros projetos anteriores e que não foram bem sucedidos. Então assim, cara, não se assustem quando as coisas parecem que não tá desenvolvendo. Cara, isso faz parte de um crescimento, né? Faz parte de um processo. Eu falo muito para vocês isso aqui, né? Se a gente analisar sempre uma transformação, uma mudança, ela gera dor,
toda grande recompensa gera um grande sacrifício. Eu falei sobre isso agora, nesse final de semana também. Eu não sei quem foi que me perguntou ali na caixinha de perguntas, que falou assim, Caleb, o que fazer, o que tu enxerga, né, de ti para ser uma referência no Brasil? E eu falei, cara, se eu posso falar isso, né, assim, que eu sou uma referência ou não, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, que acompanha o meu trabalho, enfim, mas se eu posso falar isso, cara, eu entendo que a chave, que o segredo para a gente se diferenciar ou para ser reconhecido, né, é o fazer além, e é o que eu disse, cara, não tenho vergonha, absolutamente nenhuma vergonha de dizer que muitas vezes, desde 2014 até 2023, eu comprei minhas passagens para ir para São Paulo, para ir lá para Europa, no cartão do meu pai, mano, em 12 vezes. Cheguei lá e falei, cara, eu vou fazer esse investimento, sabe? Pai, chegar lá pai de família já, empresário, né? Cheguei lá e disse, pai, eu vou comprar passagem para tal lugar. Ah, tá bom, meu filho. E pronto. Graças a Deus, sempre honrei, sempre paguei, nunca precisei de, pai, esse mês eu não vou pagar, até porque meu pai não tem, né, para me pagar, mas enfim, eu acho que essas coisas, cara, esse sacrifício, esse algo a mais, e isso é o que gera um resultado diferente. Pensa comigo, se todo mundo acorda às 8 horas da manhã, e tu acorda às 8 horas da manhã, não tem como tu falar com Deus e dizer assim, o que está acontecendo de errado comigo? Não, né, cara? Todo mundo faz a mesma coisa. Se todo mundo faz a mesma coisa, tu não tem como esperar um resultado diferente. Mas daí aparece um maluco lá que diz que acorda às 4h59 da manhã. Ele é o maluco, só que o cara é bem sucedido. De repente não é nem por questão de acordar às 4h59, mas é por ter a disciplina de acordar essa hora, tá ligado? Então eu acho que essas coisas a gente precisa colocar na nossa mente, assim, né? Mas eu esse ano não vou ir na feira em São Paulo porque eu tô apertado. Cara, né? Eu não vou investir no curso. Eu queria muito, Caleb, eu ouço muito isso. Toda vez que a gente abre a nossa turma, eu ouço isso. É o meu sonho fazer o teu curso, mas eu tô sem cartão agora. Cara, se é teu sonho, brother, realiza. Se é o teu sonho, faz o teu sonho acontecer, não vai cair do céu, né? O meu sonho é fazer um curso contigo. Faz, brother. Tá ali, a cada 2 meses a gente abre as inscrições e tem a possibilidade de colar comigo e ficar 1 ano tendo aula comigo, tendo acesso a mim, conversar comigo, sabe? Então, assim, é muito sobre isso, Eu acho que assim, a gente tem a grana para hoje à noite comer um lanche se precisar. Se queimar o soprador de vocês agora na loja, vai dar um jeito de comprar um outro. Se estragar o motor do carro ou a kit de embreagem, a gente vai acabar trocando. Mas para o nosso negócio, e quando eu falo nosso negócio, eu não falo empresa, porque o segredo de um CNPJ forte é um CPF forte. Para quem não entende isso, CPF é o quê? É uma certidão de pessoa física, é o que vocês são, uma pessoa física, aquele númerozinho de pessoa física. E PJ é pessoa jurídica, é empresa. Então assim, para eu ter a minha empresa estruturada, eu tenho que ser estruturado. Aí eu volto ao que eu falei para vocês, aqueles 3 pilares, é Deus, família e o trabalho. E eu não estou falando de política, por favor, me entendam. Quando eu estou alinhado com Deus, quando eu consigo me entender os... Porque assim, por que a gente fala sobre se alinhar com Deus? Porque Deus, ele é puro, ele é santo, ele é luz. E aonde tem a presença de Deus, cara, a gente consegue enxergar os nossos defeitos. Porque às vezes a gente anda num lugar tão escuro, com pessoas tão sem luz, que o que acontece com a gente é que a gente não enxerga os nossos defeitos. A gente se acostuma com esses defeitos, com esses problemas. Agora, quando tu vai para a presença de Deus, cara, como a Bíblia fala ali, vai no teu quarto, sabe? Vai no teu quarto, só tu e Deus, que aí tu pode falar os teus problemas. Mas, sabe, quarto no sentido figurado, pode ser no banho, quando tu tá tomando banho, falar com Deus, sei lá. Mas colocar diante dele isso, cara, eu preciso entender quais são os meus defeitos, quais são os meus problemas.
Entende? E aí quando tu tá alinhado com Deus, tu começa a entender os teus problemas e aí gera a consciência, eu sempre falo isso, a consciência do problema gera o quê? Desejo, ó, vem pro coração, desejo. E o desejo que vem pro coração, ele é colocado para fora. De que maneira? Na ação, na atitude, na mudança. E aí tu começa assim, cara, fala de mim, por exemplo. Cara, tô gordo, mano. Ah, mas nem é tão gordo assim. Não, os meus exames, eu tô com saúde, cara. Não tem problema de diabetes, não tenho pressão alta, não tenho nada. Mas eu sei que eu não estou fisicamente no meu corpo ideal. Não adianta nada também agora eu resolver ir pra academia e começar a tomar bomba, botar um monte de bagulho pra dentro do meu corpo, porque agora eu tenho que ser musculoso e tal. Não. Qual é a tua ideia? Cara, é cuidar da minha saúde. Perder peso, por quê? Porque eu trabalho em pé há muito tempo, então dói meus calcanhares, dói meus joelhos, a gente se abaixa, levanta muito. Tá entendendo? É uma consciência do problema. Por quê? Qual é o problema? O problema é estético? Não, o problema não é estético. Eu me sinto muito bem, tô casado, sou contente pra caramba, mas é um problema de trabalho. Cortou aqui, voltou. Então tudo isso a gente precisa ter essa consciência. E essa consciência, cara, ninguém te traz. Não vai ser eu aqui falando para vocês que vai trazer essa consciência. Essa consciência tu só vai conseguir encontrar em Deus. Ele é que vai conseguir te dizer assim, meu filho, acorda, cara, não mente para ti mesmo. Tu tá fumando escondido há 5 anos, tu acha que ninguém sabe? Tá ligado? Aí o cara vai dizer assim, não tem como mentir, ele tá vendo. Então te acorda, cara, para com essa palhaçada, sabe? Então é só com ele que tu consegue ter essa discussão aí. E tu não vai ter discussão, é ouvir, a luz vem, te traz a consciência e tu diz, cara, preciso mudar. E aí tu vai mudar. Isso vai gerar resultado absurdo para ti, porque vai te tornar um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, e a tua estrutura familiar vai estar mais sólida. E se essa base, que a estrutura familiar estiver sólida, o teu trampo voa. Então eu acho que isso foi a principal lição, assim, são princípios que eu busco aqui, vocês sabem disso, né? Para quem acompanha o nosso trabalho sabe disso. Princípios de família, de Deus, de trabalho com seriedade, honestidade, enfim. Eu acho que essa foi a principal lição que eu pude tirar desse grande evento do Empreende Brasil. Foi de verdade o meu primeiro evento só de empresários, né? O primeiro evento só de empreendedores. Eu sempre corri atrás, fiz o meu network, fiz as minhas conexões diretamente com gráficas, envelopamento e tudo mais nos eventos e feiras que eu sempre fui, né? Ou no mundo automotivo, então SEMA Show Las Vegas, FESPA Berlim, FESPA Munique, FESPA Amsterdã, os cursos que eu ministrei aqui, América Latina, Portugal, Espanha e tal. Então sempre foram voltados para o envelopamento. Meu network, as minhas conexões todas foram sempre voltadas para o envelopamento ou para o automotivo. E aí essa foi a primeira vez que eu fui para ouvir empreendedores, né? Então tanto do mundo digital quanto empreendedores de grandes marcas. O próprio Wizard mesmo, né? Além de ser era dono lá de Wizard e Asi, de todo esse grupo, agora é dono de WiseUp, se não me engano, dono de Burger King, KFC e um monte de... Então assim, tu começa a ver que empreendedorismo ele envolve muitas áreas, ele envolve muita coisa, te faz entender muita coisa, né? E conhecer várias histórias, né? O menininho pobre que saiu lá da favela, saiu lá da periferia, como que esses caras que não são herdeiros construíram patrimônio, construíram riqueza, construíram prosperidade, e tudo tu vai pegando são princípios, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante de compartilhar com vocês, são princípios, cara. Então se alinhem com Deus, cuidem da família, em terceiro lugar o trabalho de vocês, com seriedade. Se vocês buscarem a Deus, se cuidarem da família de vocês, o trabalho ele vai fluir de uma maneira muito natural, tá? Muito natural, eu tenho certeza disso. Renan botou aqui, Caleb, eu tenho bastante orçamentos, mas não estão fechando, será que estou abordando errado? Cara, pode ser,
eu não tenho como te dizer, assim, te dar um diagnóstico sem entender como tu dá o teu orçamento, como é que tu faz, enfim, né? Eu tenho, inclusive, a gente tem uma consultoria, tá? Para quem não sabe, a gente tem uma consultoria que eu posso te ajudar com ferramentas e com uma análise direta da tua empresa, tá? Como funciona? Tu pode chamar a gente aqui no direct, a gente te indica os próximos passos ali, tem um custo, obviamente, né? E eu consigo te atender por 1 hora. Então a gente vai fazer umas perguntas para entender e eu consigo resolver ali, te ajudar a resolver o problema dentro da minha experiência aqui, da minha visão de negócio. Mas assim, por cima eu não consigo te ajudar, tá? Pode ser que seja uma abordagem errada, pode ser que os teus valores estejam errados, porque isso é muito importante, né? A gente fala muito de precificação para as pessoas que prostituem o mercado, que cobram abaixo do valor de mercado, mas existem também pessoas que, eu não sei qual é o teu caso, tá? Mas só para entender, às vezes por errar, por não querer errar para baixo, a gente pode errar muito para cima também, tá? Então assim, um exemplo, vamos falar assim de uma lavagem, uma lavação. A maioria cobra R$50, um exemplo, tá? R$50 para lavar um carro. Aí o cara pensa assim, eu acho que dá para fazer por 35 para ganhar mercado. Aí o cara começa a ver que ele está pagando para trabalhar. Aí o cara diz, a maioria faz 50, por que será que faz 50? E aí daqui a pouco tu vai entender que 80 é o preço ideal. Mas se tu cobrar 120, porque eu sou bom e de repente tu está cobrando muito acima do valor de mercado, tá me entendendo? Eu estou falando assim, usando um exemplo bem bobo, mas só pra gente... Então depende, irmão, são vários fatores, pode ser a tua apresentação do teu orçamento, né? Às vezes a apresentação... Eu, por exemplo, agora 15, 20 dias atrás, eu apresentei um orçamento para um cliente que foi... Era assim, o meu concorrente, entre aspas, ele cobrou R$2.300, tá? Eu cobrei R$2.980 e o cliente fechou comigo e não fechou com ele, tá? Mas por quê? Cara, sinceramente, diretamente assim, eu não sei, eu não estou na pele do cliente, mas eu sei que o orçamento que ele recebeu foi direto no WhatsApp, escrito assim, papapá, e mandou. O meu foi em PDF, com cada lateral, com cada adesivo que eu ia colocar o valor, e aí o valor total. Não sei se foi por isso, mas na minha concepção, quando eu sou atendido como cliente, eu gosto das coisas bem, eu gosto de entender que o cara se deu o trabalho de fazer o orçamento para mim. Então, pode ser, não sei, tá? O que eu posso te dar de dica é, te coloca num lugar de cliente quando tu for fazer um orçamento, tá? Não coloca assim, o que eu gostaria de... Não, o que o cliente gostaria de ler, como é que ele é. Aí tu tem que conversar com o teu cliente, conversa com ele. Cada cliente é um cliente, é que nem filho, né? É que nem pessoa, cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que é mais detalhista, tem gente que é mais... O cara às vezes vai botar ali um monte de coisa minuciosa e o cara vai dizer assim, já vai lá para baixo e vê o valor. Então tu tem que meio que entender qual é o teu cliente, qual é o teu público, né? Eu tenho um padrão de orçamento, mas eu tenho orçamentos que eu envio e eu mando um áudiozinho personalizado no final pro cara, porque eu sei que o cara é mais detalhista, ou que podem surgir dúvidas nele que eu posso não ter deixado tão clara no orçamento. Então tudo isso aí tu tem que entender, tá? E aí se tu quiser, como o André colocou ali, top demais essa consultoria, eu já fiz a minha e ajudou muito. Então se vocês quiserem, é só chamar ali no privado depois, né? Como eu já falei, é um produto, então tem um custo. Eu posso passar para vocês ali esse custo e eu consigo ajudar vocês de uma maneira mais personalizada, tá? Visual GF botou aqui, consegue abrir o curso no boleto parcelado? Não, meu querido, infelizmente, na verdade, assim, as inscrições do nosso curso já estão fechadas, tá? A gente não tem uma abertura de inscrições
muito longa. Normalmente ela dura apenas 7 dias, de 7 a 10 dias. Essa turma, que é a turma número 4, já fechou as inscrições. Agora a gente se dedica a cuidar dessa turma e começar a preparar para vocês um novo período, né? Para os alunos, um cuidado muito especial lá dentro da comunidade, tirando as dúvidas, ajudando, porque agora é um período que a galera começa, onde é que eu encontro tal coisa, onde é que eu pego tal coisa. Então existe uma dedicação muito grande em cima disso, tá? Mas o que eu posso te prometer, cara, é o seguinte, que em pouco tempo a gente vai abrir as inscrições de novo. Pouco tempo eu digo assim, um mês e meio, a gente vai abrir as inscrições de novo. A gente vem com mais produtos, com mais opções para vocês, tá? Então vem bastante coisa nova. Como eu já prometi que 2023 seria um ano bem interessante, que o segundo semestre a gente iria soltar muita coisa nova, né? Então a gente está se dedicando para isso e trabalhando para melhor atender e conseguir ajudar mais pessoas ainda. Fechou? Mano, tenho uma pequena dificuldade com o tanque de moto, poderia me dar algumas dicas? Cara, é muito superficial, tá? É muito por cima a pergunta, eu não consigo, o que eu vou te dizer, né? Ou eu vou te falar um passo a passo do início até o fim, que a gente não tem esse tempo aqui durante a nossa live, né? Limpeza e descontaminação, fundamental, e limpeza e descontaminação da maneira correta, tá? Não pulem etapas, todo o processo tem um porquê e é importantíssimo. Relaxar o material, triangular o material, entender, fazer a leitura da peça, tudo que eu posso dizer para ti, né? E no final quebra de memória antes do corte. Agora, qual é a tua dificuldade, o que está pegando, o que está acontecendo? Aí só realmente entendendo a tua situação, tá? Pra galera que tá aí, que tá ao vivo comigo, quiser perguntar, é só clicar aqui embaixo, tem um balãozinho com interrogação, clica aqui, vocês podem fazer a pergunta, eu vou fixar lá na tela e eu desenrolo a pergunta para vocês, tá? O Júnior botou aqui, gostaria de fazer um curso presencial, mas o que eu achei é que são poucos dias. Exatamente, Júnior. É por isso que eu não ministro cursos presenciais já fazem 2 anos, porque é impossível, né, eu passar 14 anos de experiência, como eu brinco aqui, né, e não me entendam mal, 14 anos de experiência, 19 países, um número enorme de competições e de empresas onde eu já trabalhei. Como que eu vou compartilhar tudo isso com vocês em apenas 2 dias de curso? É impossível, impossível, não tem como. O instrutor que promete isso para vocês tá mentindo, tá? Então, assim, o meu convite para vocês é: se preparem para a próxima turma da Arte de Envelopar Business. É um projeto incrível, com 20 módulos, desde o início da produção dos materiais, como espatular, como entender o material, como entender uma metodologia de trabalho. Eu peguei já pessoas com 5, com 6, com 7, com 10, com 15 anos de experiência, que ficaram assim, de boca aberta com a metodologia que a gente usa para trabalhar sozinho, desenvolvendo o trabalho, entendendo os porquês. Não é porque eu quero, não é porque eu desenvolvi um método que tem que ser do jeito que eu quero, não. Eu explico para vocês os porquês de cada coisa. Por que começar de tal lugar? Por que espatular de tal maneira? Por que tantos quilos de pressão? Por quê? Para vocês entenderem, para não lidar com criança, tá ligado? Tipo, pai, posso botar o dedo na tomada? Não. Por quê? Porque não, porque eu não quero. Não, cara, porque tu vai tomar um choque, cara, uma descarga elétrica muito grande. É por isso que não pode, tá ligado? Mas é o que eu quero. Bom, então coloca o dedo aí, cara, tá ligado? Então, assim, os porquês, a gente tá muito carente de conhecimento teórico, de entender por que cada coisa. Isso a gente faz, né? A Arte de Envelopar, a nossa escola hoje tem mais de 180 aulas, cara. 1 ano de acesso à plataforma, com acesso a uma comunidade exclusiva, com mais de 100 alunos, onde a galera chega ali e pergunta, já tem alguém para ajudar, para responder, eu respondo pessoalmente, né? Então, é um outro desenvolvimento,
é um outro desenvolvimento. É como tu estudar numa faculdade, mano. Tu vai fazer a tua aula, tu vai colocar em prática na tua loja ou na tua casa, né? Tudo envolve o teu exercício que tu vai colocar em prática. Agora tu imagina, tu vai passar 2 dias num curso presencial e a partir de segunda-feira tu tá sozinho. Tu tem que te virar sozinho. Comigo não, tá? O que tu vai fazer? Eu tô com dificuldade de fazer um retrovisor. Tu vai entrar lá, tu vai botar no módulo 5, tu vai escolher retrovisor, tu vai botar o notebook ou o celular do lado, no para-brisa do carro, e tu vai fazer o passo a passo junto comigo. Olha só, quantas vezes tu quiser. Não, mas eu tenho aqui 5 metros de material, eu vou gastar os 5 metros fazendo retrovisor até ficar bom. Ok, tu vai ver comigo 50 vezes a aula até tu entender como funciona. Simples, entende? E se tu tiver dúvida, tu vai pegar e tu vai entrar na comunidade e vai dizer: Caleb, estou fazendo aqui um retrovisor do carro tal, que não tem no curso, eu não estou conseguindo fazer a leitura correta. Eu vou lá e vou te dizer como fazer a leitura correta. E tu vai fazer de novo, tá ligado? Então é totalmente diferente tu ter alguém para te auxiliar, tu ter uma equipe, uma comunidade, e tu ter a aula que tu pode rever quantas vezes tu precisar. Imagina que num curso presencial, e eu falo isso porque eu ministro cursos presenciais. Hoje eu não estou ministrando aqui no Brasil, mas eu ministro cursos presenciais. Não descarto a possibilidade de voltar a ministrar cursos presenciais no Brasil, mas eu entendo que o curso presencial, ele é algo complementar, tá? E eu falo isso de mim, eu não estou falando de nenhum instrutor, me entendam. Se eu for fazer um curso presencial, eu não gosto de pegar pessoas que não sabem nada. Por quê? Na verdade, são as melhores pessoas para tu treinar, mas eu quero pessoas que já entendem uma metodologia de trabalho. E aí é aquela história: Caleb, eu já sou teu aluno da arte de envelopar e eu quero fazer um curso presencial contigo, bora pra cima. Eu vou analisar, eu vou te corrigir, eu vou dizer: cara, isso aqui tu acha que tá fazendo certo, mas tu tá fazendo errado, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui dá uma aperfeiçoadinha. Mas tu já entendeu todo um princípio, tu já entendeu todo um processo. É diferente, entende? Agora, quando tu chega, tu começa, tu vai para um curso presencial 2 dias, tu nem tem a tua cabeça aberta ainda, tu não tem toda a capacidade, tu não tem tudo que tu tem capacidade de ter aqui dentro, tu ainda não tem. Aí tu imagina eu te passar 14 anos de experiência, tudo que eu sei de vinil em 2 dias. A minha missão é essa, é o que eu vou fazer. Eu vou jogar informação nos teus peitos, que eu quero entregar, eu não posso ficar retendo informação, eu tenho que compartilhar contigo. Mas no final desses 2 dias vai estar faltando muita coisa ainda na tua caminhada. E aí, curso presencial, acabou, né? Não adianta depois me chamar no WhatsApp: Caleb, eu tenho uma dúvida. Pô, cara, infelizmente o pacote de serviços que tu contratou não foi esse. Vocês estão me entendendo. Esse trabalho que eu faço aqui, por exemplo, todos os dias de manhã, ele é gratuito, cara, eu não cobro nada. Ele é aqui realmente para ajudar o mercado, mas eu também não posso ficar na mão de todo mundo, sendo que eu tenho algo que pode te ajudar, tá ligado? Então tem que ter muito cuidado com isso, isso é bem importante, tá? Por isso que eu falo sobre isso, né? Vamos ver aqui. O André botou: sobre a técnica que o norueguês usou da maçaneta do World Warp Master, pode ser utilizado em outras peças? Cara, como é que eu não sei, mano. Eu tenho que dar uma analisada para poder te responder. Vou ser bem sincero. Eu posso rever a live da final ali e te dar uma resposta amanhã, tá? Prometo que eu te dou uma resposta amanhã, mas eu não, assim, de cabeça, não consigo te dar uma resposta. Vou ser bem sincero contigo, tá? Amanhã eu te respondo com toda certeza. O Lucas Almeida botou aqui: bom dia, cheguei agora e queria saber mais de como funciona a mentoria. Cara, a mentoria, na verdade, não é uma mentoria, tá? É uma consultoria. A gente está desenvolvendo uma mentoria, ela vai ser anunciada para vocês em pouco tempo. Mas assim, a consultoria, ela funciona da seguinte maneira: tem um custo ali, um valor que eu não sei dizer para vocês com toda sinceridade, mas chama ali no privado, eu ou a nossa equipe vai responder para vocês. E aí tu tem acesso a mim por 1 hora, uma consulta, tá? Consultoria é uma consulta, que nem uma consulta médica, um psicólogo, psiquiatra, que for, vai ser eu para ajudar vocês em relação ao negócio, dar uma luz, uma direção. E aí a gente
passa para vocês um questionário com algumas perguntas. Vocês vão responder essas perguntas para agilizar, para eu não precisar ficar fazendo essas perguntas. Desculpem, tá? Para eu não precisar ficar fazendo essas perguntas para vocês durante o tempo, ou seja, eu quero que seja uma hora de resolução de problemas, não uma hora para a gente ficar, oi, qual é o teu nome? Ah, quantos anos tu tem? E aí, pô, nisso aí já passou meia hora, cara, aí é palhaçada, a gente não quer isso, tá? Então a gente faz um questionáriozinho básico para a gente entender algumas coisas, entender qual é o objetivo de vocês com a consultoria, e aí eu faço uma análise de rede social, uma análise do negócio de vocês e eu passo uma diretriz para aquilo que tu precisa. Ah, eu preciso aumentar minhas vendas, preciso captar mais clientes, enfim. E a gente vai em cima da nossa experiência compartilhar isso com vocês por uma boa estruturação do negócio de vocês, tá? Então pode chamar no privado ali, assim que terminar a live, chama ali e eu consigo indicar para vocês o próximo passo. Quem tiver aí, que tiver interesse nisso, é só chamar, a gente entra em contato e já organiza isso para vocês, tá? O Salom Bruno botou o seguinte: como você considera o nível de dificuldade de envelopar um capacete? Cara, depende muito, depende o tipo de capacete, depende as linhas, né? Depende do tipo de material que a gente vai trabalhar, tudo é uma leitura, né? O próprio capacete hoje, se tu pegar um capacete normal, ele tem uma emenda bem aqui no meio, né? Ele é feito metade e ele se une numa função, que nem um retrovisor, por exemplo, se pegar um retrovisor da Volkswagen, que todo mundo fica, né, nessa loucura. Eu tenho vídeos, inclusive, ali de fazendo os retrovisores em uma peça, mas a própria fábrica fez em 2 peças, tá? Então a gente tem como envelopador às vezes umas loucuras assim na cabeça, umas coisas que não faz o menor sentido, né, cara? Tipo, eu vou fazer um capacete em uma peça só. É mesmo? O que isso prova? Ah, prova que eu sou bom. Não, prova que tu não sabe ler o capacete, né? Porque ele mesmo tem uma emenda. Então, tudo depende, cara. Tudo depende do nível do capacete, o estilo do capacete. Né? Às vezes aqueles coquinhos menorzinhos de Harley Davidson, por exemplo, são mais complexos do que fazer um que é cheio de linhas, né? Porque a gente vai acabar aproveitando as linhas para fazer as sobreposições, fazer a leitura. Então, depende, tudo depende. Depende o tipo de material, se a gente vai usar um material cast, se vai usar um material calandrado, se vai usar um material cromo ou se é um material refletivo, se é um material texturizado ou um material brilhoso. Tudo depende, né? Então, tudo no envelopamento é uma questão de leitura e de entendimento do que a gente está fazendo. Tá? Isso que a gente precisa desenvolver. A leitura. Desenvolver a leitura, para que essa leitura me faça fazer uma escrita melhor. A escrita é a execução. Então, quando a gente começa a ler, começa a entender, a gente começa a colocar em prática de uma maneira muito melhor, tá? O Júnior botou aqui, acho muito legal, muito massa o envelopamento, penso em abrir um negócio, mas estou começando do zero, teoria e prática. Cara, então cola comigo, bora pra cima. A nossa formação é justamente essa, irmão, é do zero até o avançado, inclusive com toda a parte de business, né, cara? Business em inglês é negócios. Então, o que a gente mais ensina é exatamente isso. Eu estava esse final de semana no Empreende Brasil, o maior evento de empreendedorismo do Brasil, da América Latina, justamente para aprender mais sobre empreendedorismo também, né? Então, a gente, além do tempo todo aqui de experiência de loja, de empreender e tudo mais, a gente está sempre correndo atrás de conhecimento para poder ensinar isso para vocês. Então tem maneira de se posicionar, maneira de vender, maneira de dar orçamento, maneira de fazer o pós-venda, pré-venda. Execução é muito importante, claro que a gente também tem dentro da escola toda a parte de execução, toda a parte técnica do envelopamento, mas se tu souber aplicar muito bem, mas não souber cobrar, não souber gerenciar o que tu tem dentro da tua loja, tu não vai prosperar, né? Então existem muitos bons instrutores ensinando envelopamento, mas não existem bons empresários, né, ensinando sobre envelopamento. Então, a nossa principal missão é essa, é compartilhar com vocês como começar a sua própria loja, sem se enlouquecer, sem fazer doideira de aluguel, de não sei o que, de loucura, coisas que a gente já viveu
Coisas que eu já vivi, que eu posso não só provar, mas comprovar com vocês, e pegando várias outras histórias, né, dessas nossas conexões pelo mundo todo, a gente começa a entender que, como eu disse, existem princípios. Então existem os princípios para dar errado, existem os princípios para dar certo. Se o cara começa a ir por uma linha ali, cara, conheço 15 histórias que não foram bem sucedidas seguindo essa ordem. Isso é muito provável que essa 16ª também não dê certo. Então existem princípios para dar certo. Não adianta, o cara consegue ganhar uma corrida indo de ré. Não, cara, ninguém ganhou uma corrida indo de ré. Não adianta eu querer teimar e que eu vou conseguir. Mas eu vou provar que é possível. Não, tu pode chegar no final, mas que tu não vai ganhar, não tem como, tá ligado? Então existem princípios. Princípios são princípios. Mas eu tenho um jeito de dirigir mais agressivo. Tudo certo. O jeito que tu faz, a maneira como tu faz, os caminhos de repente que tu decidiu, né, dentro da pista ali, mais fechado, mais aberto, não tem problema. Isso é individual, isso é o teu tempero, né? É aquilo que eu digo que é a pitadinha. Quando o cara diz, a receita é tantos quilos de farinha, tantos ovos, tanto de óleo, tanto de leite e sal a gosto. Pitadinha, é sal a gosto, cara, entendeu? Eu gosto um pouquinho mais salgado, eu gosto um pouquinho mais insosso, eu tenho um problema de saúde que eu não posso botar muito, é isso, né? Esse tempero, o sal a gosto, a pitadinha de não sei o que, isso é a identidade de vocês. Por isso que tu pode pegar a receita da tua mãe, de um pão caseiro, de qualquer coisa, e querer reproduzir igual, não vai ficar o mesmo gosto, porque ela coloca que pode usar os mesmos temperos, mas o jeito que ela faz, a gente não vai conseguir reproduzir. Isso é identidade, isso é algo individual, né? Eu tenho mentores, mas eu tenho a minha personalidade, eu não fico imitando o que os caras fazem. Eu posso pegar algo como referência, mas eu vou fazer com a minha identidade. E existem princípios que são princípios em qualquer área. Vai ser princípio no envelopamento, vai ser princípio numa hamburgueria, vai ser princípio numa loja de roupas, vai ser princípio... Não interessa, são princípios. Esses princípios são inegociáveis, né? Princípios são princípios. Todas as pessoas de sucesso seguem alguns princípios. Depois disso, identidade, que é o que eu falei para vocês, é o temperinho, é a pitadinha de sal, é o não sei o que de pimenta, é a identidade. Eu posso usar a mesma receita do fulano de tal e ela vai ter a minha cara. Mas eu gosto da loja do ciclano. Cara, é legal. Tu pode te inspirar na loja do ciclano, mas vai ter a tua cara. Então eu acho isso muito legal, tá? Então, recorda que a gente falou lá no início. Deus, família e trabalho. Quando tu tá alinhado com Deus, tu consegue entender quais são os teus problemas, aquilo que tu precisa melhorar, aquilo que tu precisa de transformação. Quando tu tem essa consciência, isso gera desejo. Esse desejo vai fazer com que tu coloque em prática. E tu colocando em prática, cara, tu vai melhorar. Tu vai cuidar melhor da tua família, tu vai estar mais perto de quem realmente é a tua base, de quem precisa de ti de verdade, tá? E depois disso, tu estando com essa base sólida, cara, o teu foguete vai voar longe, né? O teu trabalho vai voar, porque tu está fazendo princípios. Do resto, cara, se o foguete vai ser vermelho, azul, preto, laranja, se vai ter um aerofólio, se não vai ter, se vai ter roda de liga ou se não vai ter, isso é a tua identidade, isso é aquilo que tu vai desenvolver, aquilo que é teu, que só tu pode fazer, que está aí dentro, que só tu pode fazer. Aí é individual, não copiem, tá? Mas se inspirem, é importante. E tenham mentores, pessoas que podem dizer para vocês, cara, faz isso aqui, porque eu já fiz e dá certo, tá? Mas pessoas que te inspirem, que sejam mentores, mas que comprovem o que estão falando, tá? Não se esqueçam disso. A gente não pode ser cego, a gente não pode ser, entre aspas aqui, gado, né? Onde um vai, a gente vai, por que vai? Porque tá todo mundo indo para lá. Por quê? Cara, porque ali a grama é gostosa, é boa, tem nutriente, sabe? Então entendam isso. Se não for eu, o mentor de vocês, cara, não tem problema nenhum, eu não tenho vaidade nem orgulho nenhum. Quero ajudar quem quer ser ajudado. Se tu tem outra pessoa que tu gosta demais, que é o teu mentor, cara, segue o que esse cara tá falando, mano. Se ele te comprovou que funciona, que dá certo,
segue, só não mistura. Não mistura as diretrizes que vocês não vão chegar a lugar nenhum, não vão ter resultado, tá? Então, termino a nossa live de hoje com essa leitura, né, e com essa dica para vocês, para essa semana, nessa segunda-feira incrível que começa. Cara, gerem coisas boas, falem coisas boas, sejam gratos a Deus, cuidem da família de vocês e, bora pra cima, mete marcha, baixa a cabeça, trabalha, o fruto vem, as coisas acontecem, tá? Então, bora pra cima, ótima semana pra vocês. Amanhã tô aqui de novo para mais um Café com Envelopamento. Fechou? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu, tchau, tchau.